Essa aqui é só uma aula de fechamento do bimestre que eu ia fazer. Ela é bem, na verdade, é uma aula rapidinha aqui. Tá? É só uma espécie de. E aí fazer um overview da aplicação, que isso aí eu não vou, eu não preciso, a gente vai fazer nos projetos. Vocês dão uma olhadinha depois. Eu queria que vocês tivessem só uma consciência do que é que vocês aprenderam até agora. Né? Cara, lembra, a gente está falando de TNML, né? Que é uma área que está crescendo pra caramba. A gente mistura algoritmo, hardware e software. A gente trabalha com análise dentro do sensor. Então, a ideia, que é daqui para frente, agora nós vamos trabalhar, fazer isso. Quer dizer, nós vamos mexer com dispositivos de muito pouca energia, né? Para quê? Porque eu quero que a machine learning, os modelos estejam sempre funcionando e, em geral, trabalhando com bateria. Tá? Isso é o que a gente quer. Nessa primeira parte do curso, gente, nós aprendemos o que é a linguagem do machine learning. Eu quero que vocês tenham uma ideia da quantidade de coisas que vocês já viram, né? Porque o que a gente viu, né? A gente olhou, bom, legal, aprendemos a falar, aprendemos a ver o que era um modelo de rede neural. Legal, né? Agora, muito mais do que isso, gente, né? Muito mais do que ver o modelo neural, a gente viu que para treinar o modelo, nós tínhamos um tal de gradiente descente, né? Que era um algoritmo para otimizar esse cara. Nós tínhamos a função de perda, que era para descobrir qual era a melhor maneira de eu fazer o loop, né? Para refazer, né? Fazer o meu back voltar atrás ali para poder recalcular os meus parâmetros durante o treinamento. A gente viu o que significava treinar uma coisa, fazer inferência era outra, features da entrada, né? Como é que a gente prevenia overfitting? Nós vemos filtros que são usados em redes convolucionais, kernels, que na verdade é a mesma coisa dos filtros, né? Trabalhamos com redes DNN, que eram dense, nós trabalhamos com redes convolucionais, que eram com layers convolucionais, vimos que a diferença de um do outro, né? As redes, os DNN eram diretos, mas os convolucionais eles trabalhavam com filtros e com isso eu conseguia reduzir o número de parâmetros que eu tinha que processar. E com isso, para a imagem, é uma coisa super fantástica. Nós vimos diferença, o que era que significava treinar dados, o dados de validação, dados de treinamento, teste de dados. Quando eu uso dados para fazer o treinamento, para gerar meus Wzinhos, achar os Wzinhos no meu modelo. Aí, durante o treinamento, eu uso os dados de validação para que loop a loop, né? Cada época a época, eu vou vendo como é que está se comportando o meu modelo, se está melhorando, está piorando, não é isso? Aí, depois eu peguei e fui para o teste data para me treinar o meu modelo de verdade. A gente viu hoje o que é data augmentation, artificialmente aumentar isso daí. Nós vimos que sempre é super importante fazer o pré-processamento. A gente viu vários casos onde nós pré-processamos, né, os nossos dados, né, os nossos dados de entrada, para ele ser melhor trabalhado pelo meu modelo. E nós vamos ver isso mais a fundo com a parte de engenharia, né, onde a gente vai ter que fazer mais pré-processamento, é o feature engineering. Né. A gente trabalhou com classificação, chegamos a fazer exemplo de regressão. A gente comentou sobre responsible AI, mas não entramos muito a fundo. Né. Mas nós vamos entrar agora. Né, porque agora, durante o processo, nós vamos falar muito de tudo que está fazendo de maneira responsável. Comentei no começo da aula para vocês, que até o João Shinohara tinha comentado porque foi o tema do hoje, do seminário lá que a gente está tendo. Né? E a gente vai ter algumas palestras ao longo do curso para vocês lerem alguma coisa sobre a importância de fazer o Responsible AI. Para quem estava no comecinho da aula, eu fiz uns exemplos que eu tinha comentado do táxi Nova York, etc. Né? Agora, na segunda parte do curso, gente, nós vamos entrar, então, especificamente nas aplicações de TNML. Nós vamos aprender lá como é que funciona uma Alexa da vida, nós vamos trabalhar com som, mas não só para som humano, né? Nós vamos ver reconhecimento de gesto, mas isso é aplicado, por exemplo, para detecção de anomalias, a detecção de movimentos, a vibração, motores, como é que funciona, né? Manutenção preventiva, você pode aplicar isso, né? Nós vamos ver alguns sensores, mas pegando a base geral, mas que você pode aplicar para vários tipos de sensores, né? E aí, o que nós vamos fazendo em paralelo é para cada uma dessas áreas, na área de imagem, na área de som, na área de vibração e acelerômetros, etc. A ideia, a gente vai discutir um pouco os modelos e aí nós vamos aplicar isso daí já indo para nossos aplicativos aí, né? Até agora, a gente fez o treinamento do modelo, basicamente, usando o TensorFlow, né? E a gente trabalhou, na verdade, a gente usou basicamente, esses treinamentos foram usados sempre usando grandes máquinas, ou seja, no Colab da Google,
ou no Edge Impulse Studio, os treinamentos que a gente fez foi usando grandes computadores, né? Agora nós vamos entrar para a segunda parte do curso, a fundo mesmo, onde nós vamos ter que pegar um modelo treinado, fazer a conversão dele, a otimização dele, o deploy dele, para usar, fazer inferência nos dispositivos. A gente já fez os exemplos que vocês viram no telefone, os modelos foram convertidos e tiveram um deploy no Edge, mas não usando o TensorFlow Lite Micro para ir para o microcontrolador. Nós paramos no estágio anterior, né? A gente parou no estágio anterior, que era para que eu consigo rodar em máquinas com Cortex-A, por exemplo, que era um Raspberry Pi ou um notebook da vida, certo? Tá? É isso aí, tá bom? E agora, então, a gente entra em aplicações mesmo, né? Nas aplicações, na aula que vem eu vou falar, né? Basicamente, nós vamos trabalhar, então, nas três áreas, né? A gente tem aplicações que envolvem mais ou menos coisas em casa, no escritório e na indústria, né? E são essas três grandes áreas. A gente vai procurar responder para todos os projetos esse tipo de questões, né? Como a gente vai capturar os dados, né? Como eu vou projetar, como tem que ser o dataset, o que eu tenho que fazer de pré-processamento, pós-processamento. Os dados têm bias, não tem bias, né? Tem muito a ver com, é muito importante. Como é que eu vou fazer o deploy? Quer dizer, essas perguntas que o João está sempre fazendo, mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou fazer? Quer dizer, com essa base geral que a gente teve agora, nós vamos ver alguns exemplos e a gente vai ver como é que isso é feito. E tirando, então, ideias, como é que a gente aplica para coisas que a gente não conhece. Tá bom? E é isso aí. Só para lembrar, nós vamos trabalhar com 3 grandes sensores, com 3 grandes áreas só, apesar de eu tenho sensores grandes. No curso, nós vamos focar em 3, que é sensores acústicos, que é microfone, sensores de imagem, sensores de emoção, de movimento. Não impede que vocês trabalhem com outros tipos de sensores nos projetos de vocês, tá? E a partir daí nós vamos fazer todo o nosso desenvolvimento, desenvolver nossos modelos de TinyML, trabalhar para tentar chegar no que a gente quer de verdade, que é trabalhar com o menor valor possível de memória, né? E o mais rápido possível nessas 3 grandes áreas, som, visão e vibração, que vai ser o que nós vamos focar no nosso curso. Para acontecer isso, na verdade, o que é feito o TensorFlow Lite, TensorFlow Lite, o que ele faz, alguém chama de quantização, e por isso nós vamos falar um pouquinho disso daí. Não vou entrar muito em detalhe, porque não vai ser muito, quer dizer, o Edge Impulse da vida faz para a gente isso. Ou próprio, se a gente quiser, a gente consegue, dentro do TensorFlow, isso é uma coisa super fácil de fazer. Tá bom? Essas são as 3 áreas que nós vamos fazer, e aí nós vamos, então, a partir da aula da semana que vem, desenvolver projetos nessas 3 grandes colunas. Pessoal, certo? Obrigado. Essa era o que a gente ia falar hoje. Antes de fechar 100%. Muito bem. Então, são as 3 áreas que a gente vai conversar: som, visão e vibração. São as 3 áreas de projetos que a gente vai fazer. Eu quero mostrar para vocês um exemplo dessa primeira área aqui, que é som, um exemplo real, e quero destrinchar um pouquinho para depois a gente continuar, antes da gente vai para a segunda parte, né? Eu queria falar um pouquinho do assistente pessoal. Esse eu diria que é quase que a porta de entrada do TinyML, porque o TinyML meio que começou com isso. Eu cheguei a comentar com vocês na primeira aula que o Pete Warden, que era o advocate, o principal advocate do TinyML, é um dos escritores do livro TinyML, que saiu no final de 2019, começo de 2020, ele com o Daniel, que vai dar uma palestra para vocês daqui a algumas semanas. O Pete, dentro da Google, o pessoal estava trabalhando no Google Assistant aqui, tal, tentando reduzir modelos para identificar o "Ei, Google", tal, não sei o que, para ele. E ele começou a sacar que, poxa vida, mas isso aí podia fazer com muito mais coisa. Daí saiu o TensorFlow Lite e depois o TensorFlow Micro. Quer dizer, era uma coisa interna de uma área de produto da Google que acabou se transformando num framework público, que hoje nós estamos aqui discutindo, fazendo projetos com ele. Então, e tudo saiu um pouco do assistente pessoal. Até na aula passada, alguns alunos perguntaram: Marcelo, como é que funciona mesmo o assistente pessoal? Você comentou lá, alguém perguntou, que parece que tinha 2 partes, né? Até eu fiz um desenhinho aqui, ó, um desenho meio didático aqui, mas quando a gente fala do assistente pessoal, ele tem 2 partes. Você tem que pensar que são 2 coisas ali dentro. Quando você olha, né? Quando eu olho
né? Quando eu olho esse troço aqui, né? Um assistente pessoal, ó, né? Alexa, agora eu posso falar que eu desliguei ela, né? Isso aqui é uma das primeiras versões. Mas aqui dentro, esse cara, na verdade, ele tem duas partes principais, né? Quando isso aqui está conectado, ele está o tempo todo, continuamente ele está aqui, ó, ouvindo o ambiente. Por isso que algumas vezes vocês ouvem alguma coisa atrapalha, porque parece um Alexa ou a Siri se anima aqui. E eles, como eles estão constantemente ouvindo, isso aqui é uma tentativa minha de fazer um microfone, né? Ele tá ouvindo, e ele tá ouvindo esse som vem para um pequeno modelo de TinyML aqui, um modelo de inteligência artificial, e a hora que ele entendeu, falei Alexa, o que tem que acontecer? Aqui internamente, ele vai ligar um trigger aqui interno, a hora que ele ouviu que eu falou Alexa, ele ligou um trigger, o que ele faz? Aqui tem um monte de... Essa parte externa dele aqui tem um monte de LED, né? Ele tem um monte de LED aqui nessa parte externa dele aqui. Ele vai... roda os LEDs aqui, por exemplo, para dizer que ele ouviu você, né? Aí ele gatilha um outro microfone. Pode ser até o mesmo microfone, mas em geral ele vai ser pelo menos um outro microfone que vai ouvir o que você quer saber. Primeiro ele vai falar com você, um alto-falante, vai dizer: oi, tudo bem? Em que eu posso te ajudar? Etc. Aí ele vai esperar você falar, qual a temperatura agora aqui, né? Aí ele fala, como é que ele vai saber a temperatura? Ele vai se comunicar, ele vai lá, ele vai ligar o Wi-Fi dele aqui, ele tem um Wi-Fi aqui dentro, né? Ele tem um Wi-Fizinho aqui, ele liga o rádio dele de Wi-Fi, se comunica lá com a Google ou com a Amazon, né? No caso da Alexa é com a Amazon, o Google Assistant é com a Google. E vai ver, esse cara, onde é que ele tá? Ele tá em tal lugar, ele sabe minha conta, sabe como é que eu tô conectado. Aí esse é o Marcelo, ele tá em Lobarnechea, lá no Chile, então a temperatura é de tanto agora. Volta a informação, essa segunda parte que tá aqui simplesmente liga o alto-falante dela aqui dentro, tem um alto-falantezinho dela aqui dentro, e diz assim: olha, a temperatura agora aqui é de 25 graus. Perceberam? Não necessariamente, nessa segunda parte, ele não teve inteligência nenhuma, né? Uma vez que ele foi trigado, ele ligou os LEDs, segundo, por exemplo, quando ele está ouvindo, ele liga uma sequência de cores, quando ele está respondendo, ele fica piscando azul, né? Quando ele está ouvindo, ele fica girando, né? E aí ele ouve o que você vai falar, quando ele ouve, ele pega essa informação, pode ser que ele, depende da língua, ele pode transformar no local, senão a maioria não, por exemplo, se for português, em geral ele não tem no local, porque é muito mais complexo, ele vai pegar isso, ele vai quanto muito, ele vai pegar esse som, vai transformar para dados, né? Vai jogar lá para a nuvem, a nuvem sim sintetiza isso, pega essa voz e entende, consegue entender o que eu estava querendo, quer dizer, quando eu falei, qual é a temperatura, ela foi lá e viu, ele quer saber a temperatura do ambiente, tá bom? Então, isso é muito importante. Esse cara aqui, ele tem duas partes. A parte entrada, que é o TinyML, que é essa parte que constantemente, lembra? Constantemente funcionando, gasta pouquíssima energia. Se você deixar isso aqui só na bateria, ele vai durar pra caramba, né? Agora, quando você ele triga a segunda parte, que vai ligar LEDs, vai fazer um pós-processamento, liga LED, e liga alto-falante, que o alto-falante precisa de muito mais energia para botar o sinal para fora, e vai ligar com o Wi-Fi aí, ligou o Wi-Fi, é um rádio de muito mais comunicação, tá bom? Legal. Então, esse é então, tem claro essas duas coisas. Vamos... O exemplo que eu vou dar para vocês é eu construí esse cara, esse assistente pessoal em duas partes. Eu peguei um Arduino, tá certo? Com TinyML, coloquei dentro desse Arduino aqui, coloquei dentro dele um modelinho, né, de reconhecimento de voz que fica o tempo todo esperando receber uma voz. No caso, eu usei que quando vocês receberam de vocês vão poder repetir exatamente esse exemplo. No próprio EDI do Arduino, se você olhar em exemplos, tem um exemplo lá de TinyML, e você vai ver lá que tem um exemplo de reconhecimento de voz. E ele reconhece sim e não, yes or no, em inglês. Ele reconhece as duas palavras. E aí o que eu fiz? Fiz um programinha,
ele reconheceu. Quando ele reconhece que eu falei yes, o que eu fazia? Eu usava o microfone, eu mandava ele acender um LED verde, eu reconheci o yes. Se era no, ele acendia um LED vermelho, aqui eu peguei o verde. Esse mesmo sinal que eu fazia um trigger para um Arduino, para um Raspberry. O Raspberry eu programei para ele funcionar como um assistente pessoal da Google, que funciona com botão. Só que em vez do botão, o que eu fiz? Eu fiz o trigger do Arduino. Então, quando o Arduino reconhece a palavra yes, ele reconheceu o yes aqui, ele vinha aqui, trigger, por causa do modelo dele, ele fazia um trigger, né, no Raspberry, e o Raspberry está conectado para o Wi-Fi com a nuvem, ele ia lá na Google e pegava as informações. Tá bom? Então vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada nesse cara aqui, ó. Vamos ver se funciona aqui. Yes. What time is it now? It's 2:04 p.m. Yes. What's the temperature? The current temperature in Pueblo Lo Barnche is 80 degrees. Yes. What's my name? Your name is Marcelo. Yes. What's your name? My special nickname is the Google Assistant. Do you want a special nickname for yourself? Perfeito. Deixa eu ver se tem que tirar aqui, né? Depois você tem um link desse projetinho, eu tenho um projeto inteiro feito, eu publiquei ele no Towards Data Science, aí está explicado toda a parte de programação, tanto do Raspberry, quanto da parte do Arduino, e tem todo o software lá, tá? Nesse caso, eu não fiz nenhuma... Eu usei o modelo que tinha sido desenvolvido lá pela Google junto com o Arduino, quer dizer, na verdade, eu não tenho nenhum projeto aqui. O meu projeto foi, usando o modelo de reconhecimento de voz, né, a partir do reconhecimento, eu acendi os LEDs externos, e ele me saiu numa das saídas digitais aqui do Arduino, né, na saída do Arduino aqui, eu vim aqui, triguei o meu Raspberry, que está com um hatch aqui. Esse hatch é um hatch com 2 microfones, né, e ele reconhece a entrada como se não tivesse apertado o botão, e aí ele liga, tá certo? E eu tenho esse alto-falante externo aqui conectado ao Raspberry, tá bom? Então, quer dizer, ó, como é que a gente fez aqui? Então, yes. Então o que é o projeto? Isso é importante. O que eu fiz aqui, vamos pegar a parte do Arduino agora, isso é importante. O que a gente fez aqui? A gente fez uma inferência, tá certo, gente? O que eu fiz foi uma inferência. Veja bem, eu fui lá no IDE do Arduino, peguei o modelo lá, coloquei aqui dentro, peguei esse modelo, coloquei dentro do Arduino, não fiz nada, já está treinado, o modelo estava pronto. Ó. Alguém treinou esse modelo, eu trouxe ele para cá. Obviamente eu fui olhar e o modelo me dizia assim, a entrada, olha só, a entrada desse modelo, ele é um tensor, né? Ele é um array lá, de 49 por 40 por 1. Olha só, ele foi programado por 49 por 40 por 1. Né? Lembra? Nós programamos lá vários lá, lembra? 28 por 1, 32 por 1. Esse cara, quer dizer, na verdade, é uma fotinho. Né? Ele foi treinado com fotinhos, com umas fotinhos do mesmo jeito que a gente usou as fotinhos lá, as imagens para o Nimest, para o Cifar 10. Ele foi treinado. E a saída dele ele tinha na saída 4 neurônios. 4 neurônios, porque eu tenho 4 classes. Olha só, 4 classes de saída. Uma classe era silêncio, quer dizer, ele foi treinado para que, se ele não ouviu nada, ele não faz nada. Se ele reconheceu uma palavra, ele assim, chegou a algo, é uma palavra, mas ele não consegue reconhecer se a palavra é yes ou se a palavra é no. Então, então esse modelo matemático é exatamente o que nós fizemos com o Nimest, com o Cifar 10. Entrou um vetor aqui de 49 por 1 e saiu aqui um vetorzinho de 4, né, de 4 posições. Aí ele usa um softmax e tal. Aí o que eu olhei aqui? Eu olhei qual que tinha mais de 80%. Se o yes for mais de 80%, eu vou fazer um pós-processamento. O que eu fazia?
acende o LED verde e manda um sinal elétrico lá. Na verdade, está sempre 1 a saída desse Arduino. O que eu fiz foi sempre 1, está sempre 1. Se ele detectou yes, eu faço uma transição de 1 para 0. E esse Raspberry, a entrada digital dele, eu programei ela, né, com pull-up. Se ele passou de 1 para 0, então ele aciona o meu programinha em Python lá, que vai conectar com a internet. Tá bom? Legal. Só que esse modelo foi treinado para isso aqui, mas o que é isso aqui, na verdade? Vocês viram que eu falava yes, né? A minha voz yes. Mas quando eu falava yes, isso entrava no microfone do Arduino, que era esse sinal, né, um sinal aqui temporal, né, uma onda sonora, né? O microfone, o que ele faz ele vai lá, ele está ouvindo isso daí, ele faz um sample, 16 mil samples por segundo, né, 16 kHz, 16 kHz, né, e gera um sinal de 16 bits, que é a amplitude naquele ponto dessa voz. Esse sinal aqui, que é um sinal de série de tempo, que a gente fala, eu passei por um pré-processamento que chama MFCC, né, onde eu converti o sinal de áudio num sinal de imagem, que nada mais é, né, do que uma espécie de uma imagem, de uma foto, né, aonde eu vou tirando uma espécie de fatias, e cada fatia, eu vou pegando esse sinal aqui, vou pegando pedaços, né, pedacinhos desse cara aqui, e a cada pedaço, por exemplo, eu calculo, jogo para o domínio da frequência e vejo qual a potência dessas frequências que compõem. Eu faço, na verdade, um mapa de frequências aqui, na verdade, cada coluna dessa daqui, cada linha, ou cada coluna dessa daqui é uma frequência, né? Então eu vejo, e aqui nesse eixo aqui eu tenho, na verdade, a amplitude da minha frequência, né? A quantidade de potência que eu tenho aplicada naquela frequência para compor aquele sinal de voz. É um pouquinho aí de... Vocês já devem ter visto isso, pelo menos o pessoal de eletrônica, né, e o pessoal de controle deve ter visto o processamento de sinais. Então, olha só, pessoal. O que eu fiz? Eu obtive uma entrada. Na entrada, eu fiz um pré-processamento que eu tive que converter o som para imagem. Eu rodei o modelo, né? Fiz um pós-processamento, que a partir do que eu rodei, isso eu tenho que fazer alguma coisa, e fiz acontecer. O que ia acontecer? Acendi um LED, tomei uma ação. Fiz um LED e joguei e fiz um trigger no Raspberry. Tá bom? Pessoal, legal. Isso é inferência. Mas o pulo do gato está no modelo, certo? Está no modelo. E como é que a gente chegou nesse modelo? Como é que é o que nós vamos fazer no curso? Quer dizer, o que me interessa aqui eu apliquei o modelo, certo? Eu quero criar o modelo. Vocês vão fazer um trabalho, como é que eu vou criar o modelo? Esse caso, como é que ele foi feito, gente? Agora eu fiz o treinamento dele. Como é que eu fiz o treinamento desse cara? Primeiro, eu obtive um monte de gente falando. Eu posso usar, o ideal é usar o mesmo tipo de microfone, mas no caso do som, eu podia ter usado um outro tipo de microfone, eu podia usar meu telefone, desde que, por exemplo, eu use 16 bits, 16 kHz, né? Eu defino isso daí, eu começo a vir aqui e vou pegar, como eu comentei, eu vou falar um monte de... Vou ficar yes, 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 no, 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 yes, no, yes, no. Aí vou pedir para minha esposa, para minha amiga, para minha vizinha, para o meu vizinho, para o meu filho, minha filha. Vou juntar o máximo de gente possível, todo mundo falando yes, 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 no, 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 ou falar outras palavras, né? A palavra que eu quiser, né? Gravo isso aqui. Cada uma delas eu vou transformar, quer dizer, então eu vou fazer um... Lembra? Igual no... Eu tinha 60 mil imagens de números, certo? Então aqui, imagina que vamos fazer o equivalente. Eu vou ter 60 mil, né, sinais de yes e 60 mil de no's, no mínimo isso. 60 mil de yes, 60 mil de no's, eu quero classificar, né? 60 mil de ninguém falando nada, que é silêncio, né? Vou pegar ruído ambiente, que também é importante. Vou meter ruído nisso aí, ruído ambiente, né? Uma vez que eu tenha esse dataset pronto, inclusive o seguinte, aí você fala, puxa vida, mas como é que eu vou pegar 60 mil? Na prática, existem já, por exemplo, se eu quero usar umas palavras que já existem, principalmente em inglês, yes, no, stop, go, né, forward, backward, né, pô, já estão imaginando, robótica usa muito isso. Eu tenho datasets já feitos com milhares de
de palavras gravadas. Eu posso usar isso como de entrada e acrescentar mais com o meu sotaque, com o sotaque dos meus amigos e tal. Quer dizer, faço um aumento, pego um dataset grande e aumento com o meu sotaque, vamos dizer assim, né? Que isso é importante. É outro ponto de bias que eu tenho que tomar cuidado, né? Porque às vezes eu faço um modelo desse aí, putz, mas com o meu sotaque de português aqui, o meu inglês ele não consegue entender meu yes. Yeah, né? O cara ele foi feito com a maioria na Universidade do Texas. Os caras do Texas falam diferente do meu yes, então ele acaba não entendendo direito, né? Vocês viram que o meu name, que eu falava lá, o name era meio estranho. Tá? Enfim, capturei esses dados, vou ter que processar, e olha o detalhe importante. O processo aqui, ó, quando eu fiz a inferência, eu fiz essa conversão, né? Eu fiz a conversão. Essa conversão é a mesma que eu vou fazer aqui. Então, eu tive que treinar o modelo com o mesmo tipo de entrada. Então, se eu treinar o modelo com essa conversão aqui de 49 para 40, quando eu for fazer a inferência, eu vou ter que usar a mesma coisa, perceberam? Isso é muito importante. Treinei o modelo. O que eu vou fazer? Vou fazer a avaliação do meu modelo, né? Vou lá, aquela história, vou fazer a minha matriz de confusão, vou ver se quantos falsos positivos, quantos falsos negativos. Puxa, não ficou tão legal. Vou botar mais neurônio, vou tirar neurônio, vou fazendo tuning. Isso aqui eu vou fazer várias vezes. A parte mais chata de um projeto desse tipo é capturar os dados que você precisa. Eu comentei com alguns colegas de vocês, que muita gente, quando eu perguntei lá qual que é a pior fase de um projeto de Deep Learning, Machine Learning, a maioria das pessoas, treinar o modelo, acertar os hiperparâmetros. Na verdade, não. O pior é conseguir os dados. Isso é o pior. Conseguir dados de maneira boa, limpar os dados, acertar os dados, fazer o pré-processamento. Depois que você fez essa parte, aí você tem uma outra parte chata, que é acertar o modelo, mas ela é muito menos intensa até do que a primeira, que é conseguir os dados. Vim aqui, treinei o modelo está pronto, faço o deploy. Esse deploy, aí eu vou testar, vou pôr no Arduino, fazer a primeira vez, testei. Depois de testado, estou satisfeito. Agora vocês podem usar o modelo. Foi o que eu fiz aqui atrás, quando eu peguei o modelo e só fiz a inferência. Quer dizer, quando eu vim aqui e usei nesse meu projeto aqui, né, carreguei o modelo aqui, alguém já tinha feito bastante todas essas outras etapas aqui. Tá certo? Legal, gente. No final do vídeo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar uns 15 minutos, mais ou menos, no final da aula de hoje. Eu acho que, em vez de fazer na aula, eu deixo, a hora que vocês baixarem a aula, para dar uma olhada na gravação da aula, eu vou deixar um demo mais detalhado, e eu mostrando mais ou menos como é que de novo, isso que eu expliquei aqui, mas explicando até um pouquinho mais de detalhe, como é que eu fiz o yes e o no, tá ok? E depois, durante o curso agora, nós vamos fazer isso, a mesma coisa, vocês fazendo de verdade, fazendo todo esse trâmite, toda a parte de modelagem, tá bom? Legal. Bom, vamos dar uma olhadinha então aqui no demo, né, usando TinyML, né, usando Machine Learning bem na ponta da ponta, né? Então, o que a gente tem aqui? Qual que é a ideia desse demo? Primeira coisa que você tem que fazer é definir o que nós vamos querer, certo? Muito bem. Eu tenho aqui, vocês estão vendo aqui, eu tenho o Arduino, né? Eu tenho um Arduino, que é um microcontrolador, né? Super utilizado. Esse é uma das últimas versões dele, é o Nano 33 BLE Sense, né? Vantagem dele, ele é baseado em termos de microprocessador aqui, né? Ele usa um microcontrolador da Nordic Semicondutores e a CPU dele é uma CPU 32 bits da ARM, tá? Um Cortex M4, tá? Bem legal, ele roda aí com 64 MHz, né? E a CPU de 32 bits, né? Então ela é bem poderosa, tem 1 MB de flash para programa, 256K de SRAM aqui, né? Para a hora do processamento. Mas o importante é que ele tem alguns sensores. Entre eles, eu tenho aqui um microfone digital. Esse microfone digital, o legal dele é que ele é assíncrono, né? Ele está sempre captando aqui ele está sempre captando o som, né? E converte isso, né? Modula isso aí por pulso, né? Faz uma modulação e a saída está modulada em 16 bits, em 16 MHz.
Então, e esse sinal, então, a gente vai ser, aqui dentro do Arduino, da CPU, nós vamos processar esse sinal, vamos capturar esse áudio, vamos dizer assim, ele está constantemente ouvindo, e uma vez que a gente detectar o wake word, né, como a gente já visto lá como Hey Google, etc., né, esse tipo de palavra, no caso específico aqui, a gente vai programá-lo para que a palavra, o wake word vai ser duas palavras, yes e no. E se for yes, o que eu quero, eu vou ter que fazer qual ação que eu vou querer, né? Uma vez que a ação que eu vou querer acender um LED verde. Na verdade, eu vou acender, ele tem um RGB aqui dentro, ele vai acender um verdinho aqui, e também vai sair aqui um sinal aqui numa das saídas digitais do Arduino e vai acender esse LED externo verde. E se for a palavra no, ele vai, mesma coisa, ele vai acender um vermelhinho aqui e vai acender esse LED externo. Então é isso que eu quero. Capturar dados pelo microfone, processar, pegar esses dados, né, de entrada, fazer a inferência aqui e ter uma ação de saída, que é acender esses LEDs, que poderia ser qualquer outra coisa, acionar uma coisa maior, acionar uma máquina, acionar um alarme, ou, vamos dizer assim, ligar um rádio de conexão para me conectar com o meu sistema central na nuvem, que é o caso que a gente tem nesses assistentes pessoais, como a Alexa, o Google, etc. Né? Muito bem, então vamos lá. Então comecemos aqui. Então o que a gente vai querer fazer? Uma vez que eu já sei o que eu quero fazer, a primeira coisa eu precisar, o que eu faço na nuvem, a primeira parte é só mostrar o que é feito, não vamos fazer aqui, mas o que a gente faz para quando tem um sistema desse de inteligência artificial? Eu preciso gerar o modelo, né? Treinar o modelo, pegar um modelo já pronto, né? Com todos os pesos dele lá, para carregar dentro do Arduino, né? Então, para treinar isso, eu vou partir de uma base de dados grande, ou você vai gravar uma série de palavras que você quer de repente fazer um detetor para chuchu, você vai ter que gravar um monte de vezes a palavra chuchu, etc., para poder detectar. No caso específico, a gente já vai usar alguma coisa que existe, como a gente fez lá na questão do gato, né? A gente tinha lá as imagens, né? Existe um dataset da Google, que é o Google Speech Commands, que já tem lá dentro 32 vocábulos, 35 vocábulos na versão 2, aliás, perdão. E ele já tem, eu tenho de 3.000 a 4.000 samples, né, de cada um dessas 35 palavras, né, palavras como yes, no, forward, backward, 1, 2, 3, 4, esse tipo de coisa. Então são 33 palavras que são mais comumente usadas, que o pessoal escolheu para fazer. 3.000 a 4.000 cada uma delas. É legal. São várias pessoas com tons diferentes, com sotaque diferente e tal. Perfeito. E cada um desses vocábulos são digitalizados, né, em PCM, como eu ia comentado, quer dizer, obviamente que o microfone, equivalente ao microfone, né, ele usou um microfone, quando ele foi gravado, um microfone parecido com esse que nós vamos usar aqui hoje, que também vão ser programados então em 16 bits, 64 em 16 bits, 16 kHz, né? Legal. Bom, não é simples de você. Eu tenho esses dados, eu tenho essa sequência de. Né, mesmo o sinal digital, vocês conhecem quando a gente fala, né, sai do microfone, treinar isso daí não é fácil. Então nós vamos primeiro fazer uma transformação. Tá? Então o que é a transformação? Nós vamos transformar esse som aqui, né, esse som digital, vai ser convertido numa foto do som. Né? Então o que nós vamos fazer? Aí tem um processo. Que o pessoal desenvolveu bem legal, que chama espectrograma, aonde você vai pegar, vou fazer uma espécie de, vou fatiar, né, esse som aqui em fatias, vou pegar grupos, né, pequenos subsamples de 30 milissegundos cada um, e cada um deles eu faço um FFT, transformo de frequência, tiro as frequências e faço um cálculo, e vou armazenar isso daí em 40 bits, vamos dizer assim. Então eu vou ficar com 49 samples de 40 bits. Na prática é uma foto, que você está vendo aqui, um grid de 49 por 40. Quer dizer, é a foto da palavra. Então o yes me dá essa palavra aqui, o no vai me dar a mesma palavra. E o que eu vou fazer? Eu vou treinar esse cara. Então eu pego essa aqui, para todas as palavras que eu tenho aqui que eu vou treinar, ele me faz a conversão. Uma vez que eu tenho, então já matamos, né? Quer dizer, se eu tenho fotos aqui, o que eu vou fazer para mim conseguir um modelo treinado, qual a arquitetura que eu vou usar? Vou usar um CNN, né? Uma rede convolucional, uma rede neural convolucional que é perfeita para fotos. Né? Ela vai fazer a convolução nessa foto de 49 por 40, que é relativamente pequena. Né?
Não é tão complicado. Eu tenho, e é um canal só, né? No caso preto e branco aqui, né? Então é 40 por 49 por um, né? Por um canal, né? Treino isso aqui milhares de vezes e obtenho um modelo. Perfeito. Isso aqui eu usei TensorFlow, por exemplo, eu posso usar o TensorFlow para fazer esse treinamento. Cheguei no modelo. O próximo passo é fazer o quê? Converter esse modelo para o TensorFlow Lite, né? Aquele flat buffer, né, que eu comentei rapidamente lá. Então, tem modelos otimizados, né, o TensorFlow Lite eu consigo otimizar para usar em edge devices, né? No caso específico, quando eu vou usar, por exemplo, um Arduino, perdão, quando a gente usou lá o Raspberry, o próprio a saída do TensorFlow Lite aqui, eu já consigo ir lá levar isso daí, carregar isso daí dentro do meu programa e utilizar. Nesse caso específico, como eu vou ter que carregar dentro, vou carregar na memória do Arduino aqui, né? E a linguagem de máquina, o que eu vou fazer? Eu vou converter a gente faz uma conversão para um array, né? Para um array de bytes aí, de vários bytes, depois eu mostro, a gente vê como é que é, na verdade é um monte de numerinho, né? Que eu consigo carregar de tal maneira que aí o meu programa vai ler. É simplesmente isso. Só para vocês terem uma ideia, esse cara aqui tem 19K, 18.7, uma coisa assim. É o tamanho desse arquivinho. E eu vou vir então, isso que eu vou fazer, eu vou carregar. Legal. Então, esse é o processo que é feito lá na nuvem, né? Você pode ir lá, inclusive, se você quiser nem treinar, já quiser baixar esse caso específico do Yes e do No que a gente fez aqui, na verdade é uma classificação de 4 classes, né? Eu comentei com você, a gente vai entrar com imagens, entre aspas, aqui de 40 por 49, e eu vou treinar ele, vou fazer uma classificação em 4 classes. Yes, No, não identificado, que seria, no caso, vou usar as outras 33 palavras lá, né? Que eu usei como sendo outros, né? E silêncio, que é quando eu não tenho nada. Na verdade, durante o treinamento a gente usa alguns ruídos de liquidificador, algumas coisas assim. Então você que já está lá, está dentro disso que você pode utilizar. Então são as 4 classes aqui, tá ok? Isso aqui eu carreguei aqui, perfeito. Então vamos lá. Então, rapidinho, o que a gente vai fazer? Nós vamos, então, a ideia é fazer essa detecção. Então, aí agora é inferência, né? Quer dizer, uma vez que eu tenho o modelo carregado lá na minha ponta, no meu dispositivo IoT, agora o que eu tenho que fazer é a inferência. O que é? Eu vou pegar um dado do sensor, o sensor, no caso, vai ser o microfone, eu vou pegar esse dado e vou fazer a inferência, o que esse dado está me representando. Então, por exemplo, se o cara falar aqui, né, um yes, o que eu vou fazer? Eu vou obter essa entrada e eu vou carregar num módulo do meu Arduino, que chama Audio Provider, que basicamente o que ele vai fazer? Ele vai capturar, é um cara que está capturando todo o som a todo momento com esse microfoninho aqui, né? E convertendo o dado em PCM. O próximo passo vai ser pré-processar. Lembra, eu vou precisar deixar sempre o modelo, ele foi feito, ele é desenvolvido, tem um tensor de entrada e um tensor de saída. O tensor de entrada, o que é? É um espectrograma, lembra? No caso, ele foi treinado com 4.000 fotos, mas aqui eu vou entrar com uma foto, né, uma foto do som, vamos dizer assim, que é um array de 49 por 49 por 40 com 1. Aqui mais ou menos aquilo que a gente falou do gato, com mais detalhes lá. Esse é o pré-processamento que eu tenho que fazer. Com isso, constantemente eu vou entrar num outro módulo que é o meu TensorFlow Lite no interpretador, que a gente viu mais ou menos parecido, só que esse no caso eu tenho vários módulos que são desenvolvidos para o Arduino, né? Ele vai rodar um modelo, e a saída dele vai ser um tensor de saída de dimensão 1x4, quer dizer, seria então imagina um vetorzinho ali, né? De 4 posições, uma para o 0 é silêncio, 1 é não sei, o 2 é yes e o 3 é no, né? Que são as posições aqui desse vetor 0, 1, 2, 3, é a saída. E em cada uma vai uma probabilidade, né? Então, sei lá, a probabilidade, como isso aqui trabalha em 8 bits, vai ser um número entre 0 e 255. Então, e está programado de tal maneira, o que eu faço? Se por um acaso eu analiso isso e jogo para cá. Aí eu vou para um outro módulo, que a gente chama de módulo recolonizador e responde, que eu simplesmente pego essa saída, porque isso aqui está sendo constantemente, tá? Ele está ouvindo o tempo todo, está no loop do Arduino, né? Então isso aqui é feito, ele está no loop lá, ó. Isso aqui está no loop. Eu vejo, eu estou lendo constantemente, eu faço a conversão, vejo. Aí eu passo por um último módulo, o que eu faço? Eu falo, opa,
Deixa eu ver, é o que eu quero fazer. Eu quero saber se falei se minha palavra foi falado o yes ou não. E eu vou ver, na verdade, se eu passei um threshold. No caso específico, eu programei para 200. Então, isso aqui, essa probabilidade que vale o 100% é 255 e o 0 é 0. Se passar de 200, né? 200 dividido por 255, quer dizer, mais ou menos aí uns 78%, 80%, mais ou menos, em torno, né? Então, acima de 80% eu vou considerar que está ok, mais ou menos 200. E aí eu vejo. Então, no caso específico, por exemplo, no caso aqui, se o cara falou yes aqui, o yes vai ser acima de o que eu vou fazer? Eu vou acender o LED verdinho. Se fosse no, acenderia o vermelhinho. Se fosse qualquer outra coisa, eu não acenderia nada. Tá ok? Então, essa é a sequência. Lembrando aqui, então, eu capturo o som então ele é convertido, é o pré-processamento, eu obtenho a entrada, eu pré-processo, eu vou rodar a minha inferência, vou fazer o pós-processamento, que é analisar isso daí, se for dentro do que eu quero, eu vou lá e faço uma ação. Né? Então lá, input, pré-processo, ruim, ok? Então vamos lá, vamos ver se funciona. Vamos fazer um caso real aqui. Aqui vocês estão vendo o Arduino, tá? Que é o programa do Arduino, eu já rodei o programa, né? O Arduino está aqui. E a gente vê aqui então então, o Arduino, ele está piscando aqui, o software ele está capturando de 1 em 1 segundo o som que está entrando aqui no microfone. E se eu falar alguma palavra que ele identifica dentro, ele vai estar constantemente, ele deverá acender aqui. Então, por exemplo, se a gente vier aqui e falar yes, lá, acendeu verde. Se eu falar no, vermelho, tem um delay. Yes. No. Yes. Chuchu. Okay. E aqui eu tenho o programa. Rapidamente eu não vou entrar no detalhe do programa, mas acho que é importante dar uma olhadinha aqui, né? Esse aqui é meu loop Wake Up Word, então eu carrego as minhas bibliotecas do Arduino, tá ok? Não vou entrar. No meu loop aqui, o que eu estou fazendo, eu estou lendo o loop, basicamente o que eu estou fazendo aqui, eu vou ler aqui, estou rodando o modelo, né, vendo o espectrograma, né? Eu tenho o Audio Provider, aquele primeiro grupo lá, só para a gente lembrar, eu tenho o Audio Provider aqui, que eu estou vindo e estou usando essa biblioteca PDM, né, que é essa biblioteca para me ler do microfone, tá ok? Aqui eu tenho eu tenho o responder, por exemplo, que eu vou ver aqui onde os LEDs que eu quero acender, etc. Tá? O que eu queria mostrar para vocês, eu acho que vale a pena aqui, quer ver, por exemplo, esse aqui, deixa eu ver esse modo, aqui, ó. Esse aqui é o modelo, tá? Então o modelo é simplesmente isso aqui, ó. Se vocês mudarem a palavra lá, é isso que você, basicamente eu poderia vir aqui, tá vendo? Ó, esse é o modelo, tem 18.7, 18.700. Se eu rodo lá, né, quando a gente rodar o modelo, né? Aqui, ó, eu rodei esse modelo aqui foi para o yes e para o no, né? Que está aqui. Se a gente for lá e rodar com outras palavras, o que vai ter que acontecer? Simplesmente eu venho aqui e mudo o modelo, tá bom? É isso aí, gente.